E aí, pessoal, uma sexta-feira que começa com muitas informações, ainda reverberando situações que ocorreram na quinta-feira. E ontem à noite, uma entrevista do treinador do Internacional repercutiu forte e repercute forte no Grêmio, porque envolve o Grêmio em algumas questões. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para gremista. Não deixem de seguir o canal, chegamos a 52 mil inscritos, o que me orgulha muito. Gente, por que eu testifiquei ali falando de Grêmio? Porque o sujeito vai olhar e vai dizer o seguinte, pô, lá vem tu falar do Inter. A entrevista é do treinador do Internacional, mas o olho não está no Internacional, em alguns pontos dessa entrevista. O treinador Eduardo Cudê do Internacional, ontem à noite, inclusive ótimo conteúdo, muito boa entrevista, uma longa entrevista com um canal do YouTube chamado Vozes do Gigante. Muito bom, com jornalistas muito conceituados, vinculados naturalmente ao Internacional. O Lucas Colar, que trabalhou aqui na Bandeirantes, é uma grande figura. O Leandro Bes, que muitos anos foi o setorista do Internacional no jornal Zero Hora, e o Alexandre Ernest, também conhecido, ótimos jornalistas, ótimo conteúdo, e fizeram uma longa entrevista com o treinador do Internacional na noite de ontem, nesse portal, o Vozes do Gigante. Até aí, Internacional, e tem muita coisa lá, eu vi toda a entrevista, tem muita coisa, muito conteúdo vinculado ao Inter, e isso tá tudo certo, e os colorados que vão lá olhar e tal, tem muita coisa legal de olhar. Mas, e tudo na vida tem um mas, em determinado momento, ele mudou um pouco o rumo e falou coisas que eu preciso vir aqui para a gente comentar. Comentar, porque envolvem o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol. Muitas envolvem o Grêmio e muitas envolvem a Federação Gaúcha de Futebol. Lá para o final da entrevista, 55, 54 minutos, ele diz, abre aspas, a Federação Gaúcha para mim é uma vergonha. Eu não tô chorando. Para um lado é pênalti, para o outro não. No último Grenal, tínhamos 3 amarelos em 7 minutos. Eu não me importo, para mim, não me importa nada o que diz o presidente da FGF. Não me interessa. E aí faz a seguinte análise. Quando jogamos com um árbitro argentino e sem condicionamento, vamos melhores. Lembrando que 3 grenais que eles perderam foi sob a tutela da Federação Gaúcha de Futebol, e o da Libertadores foi um árbitro argentino. E eu lembro de ter falado nisso lá na época, dizendo o seguinte, me preocupa um árbitro argentino no Grenal, em razão dessa comunidade argentina que comanda. Eu falava da preocupação de não ter Walter Kahneman naquele Grenal, ele vinha de uma lesão, vocês lembram? E exatamente por isso. Exatamente por isso. E esse condicionamento proposto pelo senhor Eduardo Cudê, que supostamente diz que existe sim um condicionamento da federação, agride o presidente da federação nessa entrevista. Quando ele faz essa análise, ele já projeta o Grenal. E eu vou ficar de olho para ver se vai ter um árbitro argentino ou não. Porque condicionar é uma barbada, senhor Eduardo Cudê. Condicionar é uma barbada. O Alessandro Barcelos, por exemplo, no Grenal lá de Caxias, que tu achasse, inclusive usou, foi um na merda. Foi mesmo. E quem foi prejudicado pelo Grêmio, quem foi prejudicado naquele Grenal foi o Grêmio. Porque no pênalti do Musto ele não tomou amarelo. O senhor lembra? O senhor lembra quem foi prejudicado naquele Grenal? Foi o Grêmio. Porque quando o Everton sofre, quando o Grêmio tem o pênalti ali do Musto, o Musto teria que ter sido expulso aos 30 do primeiro tempo. E o Musto, quando foi expulso no primeiro Grenal, não foi porque o árbitro era da federação, porque ele tinha que ser expulso. Quando o Internacional tinha 3 jogadores com amarelo,
foi porque um deles, por exemplo, teve que ser substituído, um dos jogadores do Grêmio, porque saiu machucado por um pisão do teu jogador. O outro quase se machucou por outro pisão do teu jogador. Condicionar uma barbada, senhor Eduardo Cudê. Eu achei, vi a entrevista e tenho que valorizar aqui os jornalistas que fizeram, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. E quando a gente coloca, sobretudo, esse tipo de condicionamento e coloca uma espécie de dúvida com relação à idoneidade dos líderes da Federação Gaúcha de Futebol, que lutaram para terminar esse Campeonato Gaúcho como poucos, não está certo. Se o Renato tivesse dado essa entrevista aqui, era hecatombe no Rio Grande do Sul. Se o Renato tivesse feito a metade das frases que saiu dessa parte, onde se relaciona, onde direciona para o Grêmio e para a Federação algumas leituras, nós estaríamos em outra situação. E, quando jogamos com um árbitro argentino e sem condicionamento, fomos melhores. O que isso quer dizer? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube hoje para falar um pouco do técnico do Internacional, que citou também as coisas do Grêmio.